Olá a todos, queridos alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Yara Fontes e estaremos juntos mais uma vez com a disciplina de Introdução à Enfermagem. Então, antes de falar, ir mais a fundo, sobre os quesitos atuais utilizados na enfermagem, nós iremos falar um pouco da história da enfermagem, do período da Florence Nightingale. A Florence, ela era uma italiana, nasceu em 12 de maio de 1820 em Florença, filha de ingleses. A Florence, ela possuía uma inteligência muito incomum para a época, principalmente para a mulher. Ela era muito tenaz, muito determinada, muito perseverante. E ela tinha uma forma de dialogar com políticos e oficiais do exército, onde, nesses diálogos, ela acabava prevalecendo suas ideias. Ela dominava com facilidade o inglês, o francês, o alemão, o italiano, além do grego e do latim. A Florence, ela sempre quis ser enfermeira. E aí, em 1844, ela foi para Roma e acabou estudando as atividades da enfermagem na Irmandade Católica. Em 1849, ela fez uma viagem ao Egito e decidiu servir a Deus, trabalhando em Kaiserswerth, Alemanha, entre as diaconisas. Decidida a seguir sua vocação, ela procurou completar seus conhecimentos, que julgava insuficientes, lá no Hospital de Dublin, que era dirigido pelas Irmãs de Misericórdia da Ordem Católica de Enfermeiras, e que esse hospital havia sido fundado 20 anos antes daquele momento. Ela conheceu lá as Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo, provenientes de Maison, lá de Paris. Florence partiu então para Scutari com 38 voluntárias, entre religiosas e leigas vindas de diferentes hospitais. Algumas dessas enfermeiras foram despedidas por incapacidade de adaptação e principalmente por indisciplina. A mortalidade com a chegada dessas voluntárias caiu de 40% para 2%. E os soldados deram o apelido da Florence de Dama da Lâmpada, porque de lanterna na mão ela percorria as enfermarias, atendendo os doentes. E aí, durante a guerra, ela contrai tifo e ao retornar da Crimeia, da Guerra da Crimeia, em 1856, ela acaba levando uma vida de inválida. Após a guerra, Florence fundou uma escola de enfermagem no Hospital St. Thomas, e passou a servir essa escola como modelo para demais escolas que foram fundadas posteriormente. A disciplina era bem rigorosa, do tipo militar, e era uma das características, dessa escola, como uma das exigências, e ela tinha, na verdade, como uma das exigências, as qualidades morais das candidatas, O curso, ela tinha uma duração de 1 ano e era dirigida, ministrada, na verdade, por médicos. As primeiras escolas de enfermagem, nessas primeiras escolas de enfermagem, o médico, ele era, de fato, o profissional qualificado para ensinar. Ele decidia quais eram as funções que iria colocar nas mãos das enfermeiras, certo? E Florence deixou um legado, muito grande, uma inspiração para todos os profissionais de enfermagem, vindo, deixar esse mundo ao dia 13 de agosto de 1910. E ela acabou, plantando a sua semente do ensino da enfermagem. E aí, no início, percebe-se que a enfermagem não era mais como uma atividade empírica. Ela acabou, principalmente com a criação das escolas de enfermagem vinculada ao saber especializado, além de ser também uma ocupação assalariada, vindo a atender às necessidades de mão de obra nos hospitais. E a enfermagem no Brasil, Então, a organização da enfermagem na sociedade brasileira, ela começou ainda no período colonial e foi até o final do século XIX. A profissão, ela surgiu inicialmente como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizadas por um grupo formado, na sua maioria, por escravos, que na época trabalhavam nos domicílios, Então, desde o princípio da colonização, foi incluída a abertura das casas de misericórdia que tiveram origem em Portugal.
A primeira Casa de Misericórdia foi fundada na Vila de Santos em 1543, que é essa na imagem que vocês estão vendo na tela. Em seguida, ainda no século XVI, surgiram as do Rio de Janeiro, Vitória, Olinda e Ilhéus. Mais tarde, vieram as de Porto Alegre e Curitiba, que foram inauguradas em 1880, com a presença, inclusive, de Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil na época, e Dona Teresa Cristina, sua esposa. Então, no que diz respeito à saúde do povo brasileiro no geral, nós devemos muito, ao trabalho de alguns jesuítas, incluindo o padre José de Anchieta. Os escravos, eles tiveram também um papel muito relevante, como nós falamos anteriormente, pois eles auxiliavam justamente os religiosos no cuidado aos doentes. Em 1738, Romão de Matos Duarte conseguiu fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Expostos, Mas somente em 1822 o Brasil tomou aí as primeiras medidas de proteção à maternidade que se conhecem na legislação mundial, graças à atuação de José Bonifácio Andrade e Silva. Aos 13 de dezembro de 1814, nasceu Ana Justina Ferreira, na cidade de Cachoeira, na província da Bahia. Ela casou-se com Isidoro Antônio Neri, ficando viúva aos 30 anos. Ana, ela possuía 2 filhos, um médico militar e um oficial do exército, e ambos foram convocados para a Guerra do Paraguai. Ela ficou muito desolada, E não querendo ficar sozinha, e muito triste por conta da separação da família, ela decidiu, escreveu, ao presidente da província, colocando-se à disposição da pátria na guerra. E no dia 15 de agosto, ela foi servir o Brasil nos campos de batalha, Ela se dedicou muito no atendimento aos feridos, fundou hospitais, enfim, ela não mediu esforços para atender aqueles que necessitavam de seu auxílio. E ela ficou durante 5 anos nos campos de batalha e ao retornar ao Brasil, ela foi acolhida com carinho e louvor, recebeu a coroa de louros e Vitor Meireles pinta sua imagem que é colocada no edifício do Paço Municipal. O governo imperial lhe concedeu uma pensão, além de medalhas humanitárias e de campanha. E ela faleceu no Rio de Janeiro, ao dias 20 de maio de 1880. E, inclusive, como uma homenagem, a primeira escola de enfermagem fundada no Brasil recebeu seu nome. Então, está aí na imagem, como vocês podem ver, a Ana Neri, o nome de uma grande enfermeira aqui no Brasil, a pioneira da enfermagem no Brasil, e a Florence Nightingale, que é aí o grande nome da enfermagem a nível mundial. Dando continuidade à nossa aula, iremos falar agora sobre infecção hospitalar. Então, o que é uma infecção hospitalar? Ela é uma infecção adquirida durante a internação do paciente em um ambiente hospitalar, em um hospital, Essa infecção, ela pode se manifestar ali durante ainda o tempo da sua internação ou até mesmo após a alta hospitalar, E a pessoa, ela acabou adquirindo essa infecção hospitalar com a própria hospitalização ou durante algum procedimento cirúrgico que foi realizado ali no hospital. Existem aí alguns fatores de risco para ocorrer a infecção, que estão inerentes à infecção, como, por exemplo, a idade, a presença de uma doença de base crônica, como, por exemplo, uma hipertensão e uma diabetes, uma desnutrição, A desnutrição, ela está muito ligada ao estado imunológico, então, se uma pessoa não se alimenta bem, se ela está desnutrida, está com falta de algumas vitaminas importantes, essa pessoa ela fica com um sistema imunológico mais fragilizado e, portanto, mais exposta a infecções. Uso prolongado de medicamentos, como, por exemplo, o uso prolongado de alguns antibióticos, eles provocam o quê? A destruição da microbiota. A microbiota ela é um conjunto de micro-organismos que vivem em simbiose em nosso corpo e que nos protegem contra patógenos
causadores de doenças. Então, quando a gente usa esse tipo de medicamento por muito tempo, a gente acaba matando essa microbiota. E se a microbiota some, a gente fica aí sem uma barreira primária importante do nosso sistema imune. O tempo de hospitalização, né? Então, quanto mais tempo nós ficamos no hospital, mais tempo nós vamos ali estar expostos e ao risco de adquirir uma infecção hospitalar, né? A realização de procedimentos invasivos. Procedimentos invasivos, eles acabam ali ultrapassando a barreira da pele, que é uma barreira primária, como eu falei anteriormente, do nosso sistema imune. Pode ali, né, levar junto com esse procedimento a entrada, né, de um patógeno dentro, por exemplo, da nossa corrente sanguínea. E fora a utilização de uma técnica, um processamento de material inadequado, tá? E aí o que acontece? Os micro-organismos, eles apresentam várias fontes ou reservatórios para desenvolver-se. O que é reservatório? É um local em que aquele micro-organismo ele vai acabar, né, crescendo e ficando ali, né, mais disponível, mais susceptível para causar uma infecção. Então, a gente pode ter como reservatório de micro-organismo a própria pessoa, né? Insetos que ficam veiculando, né, dentro do hospital, como formigas, baratas, moscas, animais como ratos, objetos inanimados, que a gente chama de fomites, que no caso uma maçaneta, né, uma bancada, e alimentos, né? Alimentos, eles também são bons reservatórios para o transporte, digamos assim, e a manutenção desses micro-organismos no ambiente hospitalar. E aí nós temos dois tipos principais de infecções. Nós temos as infecções endógenas, que elas acontecem quando parte da microbiota do paciente acabam sofrendo alterações, e isso converte patógenos por modificação de sua estrutura. Um exemplo é a candidíase vaginal. O que acontece? A Candida albicans, ela faz parte da microbiota vaginal. Quando nós utilizamos, né, quando as mulheres utilizam muito tempo uma terapia com antibióticos ou usam por muito tempo um medicamento, como por exemplo os anticoncepcionais, quando ela está com um nível de estresse muito elevado, quando ela usa roupas muito molhadas, isso leva, né, a uma proliferação da cândida. E no caso dos medicamentos como anticoncepcionais e antibióticos, eles matam lactobacilos, que são bactérias boas que também vivem na microbiota vaginal e que impedem a proliferação da cândida. Então, se os lactobacilos deixam de existir, a cândida se prolifera muito facilmente, tá? E a infecção exógena é quando o micro-organismo externo ao corpo da pessoa, ela vai, né, não faz parte da microbiota dele, mas essa pessoa acaba por algum meio adquirindo esse micro-organismo, que é, né, como exemplos nós temos diversos tipos de bactérias, fungos, vírus, entre outros. E as formas de transmissão, né, como é que nós conseguimos adquirir uma infecção hospitalar? A principal forma de transmissão é através do contato, né? Então, contato com bactérias multiresistentes, como Clostridium difficile, a difteria cutânea, enterovírus, hepatite A, herpes simplex, herpes zoster, impetigo, abscesso, celulite, ou úlceras de decúbito, parainfluenza, escabiose, pediculose, shigella, ebola, rotavírus, enfim. São vários micro-organismos que nós podemos adquirir por contato, certo? E existem algumas formas, alguns tipos específicos de contato. Nós temos o contato direto, que é a transferência física direta de um indivíduo infectado para outra pessoa susceptível, né? Por exemplo, um enfermeiro, ele tem a sua microbiota. Os profissionais de saúde, que, principalmente os que trabalham em hospital, né, para o hospital ser um ambiente salubre, ter um fluxo muito grande de pessoas, o ambiente aéreo, a atmosfera de um hospital, ela é muito cheia de patógenos, principalmente causadores de doenças graves, né? Por isso que a gente não deve ir para o hospital sem, de fato, ter uma necessidade. E aí, os profissionais que trabalham no hospital, eles acabam modificando um pouco a microbiota, né? E
podendo adquirir, né, dentro da sua microbiota um patógeno que para ele não vai causar efeito, porque o profissional está bem de saúde. Mas para o seu paciente, né, que está debilitado, e se esse profissional não tiver os devidos cuidados, ele pode acabar ali passando esse patógeno que está na sua microbiota para o seu paciente debilitado, certo? E aí um exemplo, justamente, manusear um paciente infectado e logo em seguida manipular, né, outro sem lavar as mãos. Isso também, né, um outro exemplo que nós chamamos de infecção cruzada. Temos o contato indireto, né, que é o contato pessoal do hospedeiro susceptível com objetos inanimados contaminados. Por exemplo, com agulhas, roupas de cama, fomites, né, entre outras. E, nesse caso, esse contato indireto, ele pode ser, por exemplo, quando vai fazer um procedimento invasivo, e aí acaba adquirindo, né, acaba transmitindo esse patógeno. Tem também através de gotículas, em que o agente infeccioso ele entra em contato com a mucosa nasal ou oral do hospedeiro susceptível através da tosse ou espirro. Vírus como o adenovírus, o Haemophilus influenza tipo B, o influenza tipo A, paritidite, né, o Mycoplasma pneumoniae, rubéola, pneumonia streptocóxica, enfim. Você está ali no ambiente hospitalar, esse paciente debilitado, uma pessoa chega com qualquer uma dessas doenças, e aí ao espirrar, né, falar próximo desse paciente, acaba transmitindo para ele essa doença. Também pelo ar, né, além de resíduos de gotículas evaporadas que ficam ali suspensas no ar, né, como é o caso da tuberculose, varicela, e por veículos, que são itens contaminados, como é o caso do paciente vir a entrar em contato com fluidos como sangue, secreções, soluções que estejam contaminadas também por outros micro-organismos. Então, o profissional de saúde ele pode intervir para evitar que as infecções se desenvolvam, disseminem, né, adotando medidas preventivas adequadas. E o profissional ele exerce um papel muito importante para minimizar a disseminação dessas infecções, como por exemplo, em uma simples lavagem de mão, né, entre um atendimento de um paciente e outro, técnicas adequadas no momento de um banho de leito. Então é por isso que os profissionais, eles precisam dominar essas técnicas, eles precisam estar sempre atentos para essas higienizações que devem ser feitas para evitar assim e minimizar o risco dos seus pacientes, principalmente aqueles que estão mais debilitados, de adquirirem uma infecção grave, como é o caso de uma infecção hospitalar, tá? Lembrando, né, que os profissionais eles também não estão, né, livres de também adquirirem infecções dos seus próprios pacientes. Então, até mesmo o uso desses controles, né, de forma adequada vai evitar que eles se contaminem. Falando, né, das áreas hospitalares, do ambiente hospitalar, o hospital ele é dividido em algumas áreas, né? Então, a gente tem a área crítica, que são aquelas que têm um risco potencial para aquisição de infecções em decorrência a procedimentos invasivos frequentes, há um manejo de substâncias infectantes e também porque lá há pacientes susceptíveis a infecções. Exemplos de área críticas, né, a UTI, a unidade de queimados, entre outros. Já áreas semicríticas são aquelas áreas dos hospitais que são ocupadas por pacientes que não exigem tantos cuidados intensivos ou de isolamento, como é o caso das enfermarias. E tem a área não crítica, né, que são áreas que não são ocupadas de forma nenhuma por pacientes, como é o caso do almoxarifado, da copa e a farmácia, né? Falando agora dos artigos hospitalares, nós temos os artigos críticos, que são artigos que penetram no sistema vascular, né? Eles são injetáveis e ou podem entrar em contato diretamente com esse sistema. É o caso de catéteres vasculares, scalpos, gelcos, equipos, polifix e torneirinhas. Temos artigos semicríticos, que eles entram em contato com mucosas íntegras ou pele não intacta, que é o caso de materiais de terapias respiratórias, a cânula endotraqueal, sondas de aspiração, catéteres de oxigênio, endoscópios e sondas em geral.
E temos também artigos não críticos, que são aqueles que entram em contato apenas com a pele com a pele íntegra, né? Que é o caso dos termômetros, do esfigmomanômetro, os estetoscópios, entre outros. Existem aí algumas terminologias básicas utilizadas dentro do rol, né, da saúde, principalmente para quem trabalha em hospitais. Então, o termo limpeza, ele indica, né, um procedimento que tem por objetivo remover de forma mecânica a sujeira depositada em superfícies inanimadas, como, por exemplo, uma bancada, como, por exemplo, no trinco da porta, né, em alguns materiais. Já a desinfecção, ele é um termo utilizado, né, para caracterizar um processo que é aplicado em artigos e que tem por objetivo eliminar micro-organismos que estão na sua forma vegetativa. Mas atenção, a desinfecção existem produtos químicos e técnicas físicas, né, que têm por objetivo eliminar esses micro-organismos. Ele elimina basicamente todos, mas menos os esporos, né? Porque a forma esporulada dos micro-organismos são formas que não são metabolicamente ativas, tá? É uma forma latente dos micro-organismos e bem resistentes às técnicas de desinfecção. Já as técnicas de esterilização são técnicas químicas, físicas, que elas vão ter por objetivo a destruição total de qualquer tipo de micro-organismo, incluindo os esporos, né? Incluindo os esporos aí bacterianos. A asepsia, ela já é um conjunto de práticas nos quais vai evitar, né? São técnicas que vão evitar a propagação de micro-organismos em objetos. E antisepsia são propostas que vão inibir o crescimento desses micro-organismos em pele e mucosa. E isso vai acontecer através da aplicação de soluções antissépticas. E, né, falando de antisepsia, a lavagem das mãos, né, principalmente para os profissionais da área da saúde, destacando aí os profissionais da enfermagem, porque a não lavagem das mãos, né, principalmente entre um paciente e outro, entre procedimento e outro, ele é uma via de transmissão muito importante e que pode levar aquele paciente, né, a adquirir uma infecção hospitalar, né? Então, por isso que a lavar as mãos é de grande importância. Então, ela tem por finalidade eliminar os micro-organismos, né, e, consequentemente, evitar a propagação de infecções, e eliminando eles das suas peles, né? E o material utilizado são sabonetes líquidos e toalhas de papel. As luvas, nós já falamos das luvas em outra aula, né? Ela é um EPI, um equipamento de proteção individual, que são utilizadas com frequência pelos profissionais da saúde, né? A gente falou, né, na aula anterior, dos tipos de luva, da classificação baseados no material em que elas são feitas. Mas com relação ao onde elas serão utilizadas, as luvas elas são classificadas em luvas de procedimento e luvas esterilizadas. As luvas de procedimento, elas são utilizadas para manipular pacientes, né, principalmente quando se vai entrar em contato com sangue ou fluidos corpóreos, assim também como quando se vai ali entrar em contato com peles não íntegras ou mucosas. Temos também as luvas esterilizadas ou cirúrgicas, né, que elas agem como uma barreira para a transmissão bacteriana. As bactérias elas podem contaminar uma ferida ou objeto estéril e é recomendada para todas as situações, independentemente da presença ou ausência de doenças transmissíveis comprovadas, tá? E ela também é usada em casos de isolamento. Então, qual é a finalidade das luvas?
reduzir a possibilidade da equipe entrar em contato com organismos infecciosos, reduzir a possibilidade da equipe transmitir sua própria microbiota aos pacientes, reduzir a possibilidade da equipe tornar-se transitoriamente colonizada por micro-organismos, né? E assim ele transmitir para outros pacientes através da infecção do tipo cruzado. Deve-se, né, o procedimento de usar as luvas antes, como nós vimos na aula passada, nós devemos lavar as mãos, né? Depois remover o invólucro externo da embalagem, abrindo cuidadosamente as laterais, pegar a embalagem interna e colocá-la sobre uma superfície plana e limpa, logo acima do nível da cintura. Identificar quais são as luvas da mão direita e esquerda, e cada luva ela apresenta um punho de aproximadamente 5 centímetros de largura. Com o polegar e o dedo indicador da mão não dominante, né, a gente deve pegar a borda do punho da luva da mão dominante, né, tocar somente na superfície interna, retirar do campo, puxar cuidadosamente a luva sobre a mão dominante, preocupando-se com o punho para a luva não enrolar sem soltar esse punho, né? E aí, com a mão dominante enluvada, colocar os dedos indicador e médio, anelar e o mínimo sobre o punho da segunda luva. E assim, puxar cuidadosamente a segunda luva sobre a mão não dominante, evitando-se a contaminação. E uma vez que a segunda luva já tenha sido calçada, entrelaçar os dedos de ambas as mãos para que as luvas se ajustem, né? Os punhos normalmente escorregam para baixo após a colocação. A gente viu há pouco tempo como nós fazemos para calçar as luvas. E como nós fazemos, então, para retirar, né, as luvas estéreis? Então, após o procedimento, a gente vai retirá-lo da seguinte forma. A gente vai segurar o punho da luva com a mão dominante, com os dedos polegar, indicador e médio da mão, né, não dominante, sem tocar a pele. A gente vai retirar vagarosamente, de modo que a mesma permaneça do lado avesso. Vamos segurá-la na mão não dominante. Vamos colocar o dedo indicador da mão dominante sem luva sob o punho da luva da outra mão, de modo a não tocar somente abaixo da luva. E aí nós vamos retirá-la do modo que fique do avesso, desprezando em seguida em um recipiente adequado. No caso, descartar o par. Certo? Vamos agora falar sobre o preparo da cama hospitalar, né? Então, esse preparo da cama consiste em arrumá-la de acordo com as características do paciente que vai ocupá-la. Então, nós temos o tipo de preparo de cama, da cama fechada, da cama aberta, da cama para operado e da cama com paciente, que é o banho no leito. No caso, a gente precisa, né, de uma forma geral, reunir todo o material, afastar a mesa da cabeceira, né? Colocar a cadeira aos pés da cama e sobre ela o travesseiro e o cobertor. Colocar a roupa no espaldar da cadeira, empregando a técnica de dobradura, observando a ordem de uso, né? E pegar o lençol sobre o centro do colchão, ajeitar o primeiro lençol, prendendo-o por debaixo, fazendo a dobra ao cobrir o canto. Tá? Estender o lençol de cima, colocando a bainha rente ao colchão, deixando-o solto. Colocar o cobertor na mesma técnica e também o deixar solto. Colocar a colcha, utilizando a técnica anterior, prendendo o lençol de cima, o cobertor e a colcha, né, todos juntos, realizando a dobradura nos pés da cama. E na cabeceira superior, dobrar as três peças, né, juntamente e cobrir o travesseiro com a fronha, deixando-o em pé na cabeceira superior. E ajeitar as toalhas na cabeceira inferior da cama. Então, falando da cama aberta, né, aquela que está sendo ocupada por um paciente que pode deambular,
O material são 2 lençóis, de cima e o de baixo, a fronha, o cobertor, a colcha, luvas de procedimento e o hamper, né? E o método utilizado anteriormente, que é o da cama fechada, e aí nesse método da cama aberta, o travesseiro permanece abaixado na cabeceira superior e abre-se o lado que o paciente vai entrar e deitar na cama. Não esquecer de fazer a limpeza com corrente do colchão, cabeceiras. A cama para-operado é realizada para receber o paciente que está na sala de cirurgia sob anestesia, né? E ela tem por finalidade o conforto e a segurança ao paciente, facilitar também a colocação do paciente do leito e prevenir infecções. E aí nela a gente vai precisar de 2 lençóis, o de cima e o de baixo, um lençol móvel, né, dependendo da cirurgia, um cobertor, uma concha, um forro de cabeceira, né, com madre ou do tipo papagaio de suporte para o soro, tá? Então, a gente precisa reunir o material necessário, retirar toda a roupa de cama enrolando com cuidado e colocando no hamper. Dobrar a roupa e colocá-la no espaldar da cadeira em ordem de uso. Realizar a limpeza com corrente do colchão e a cabeceira, estender o lençol de baixo na mesma técnica das camas anteriores, colocar o lençol móvel no centro da cama, colocar as demais roupas sem prender os cantos e nos pés dobrar as roupas até o meio do colchão. E no banho de leito, né, o banho no leito. O material a gente vai precisar de 2 lençóis, de cima e de baixo, um lençol móvel, um cobertor, uma colcha, uma fronha, uma toalha de banho de compressas, né, um sabão, de preferência o líquido, um jarro, uma bacia, uma camisola, o biombo e luvas de procedimentos. Né? Então, a gente vai preparar as roupas de cama em ordem de uso, colocar o biombo, oferecer, né, comadre ou papagaio ao paciente, lavar as mãos, abaixar as grades laterais, acomodar o paciente em alinhamento corporal adequado, retirar as roupas de cima e colocá-las no hamper, com exceção do lençol, retirar a camisola do paciente, se o paciente estiver com venoclise, retirar primeiramente do membro superior sem punção, cobri-lo, levantar as grades, encher o jarro com água morna, retirar o travesseiro, se for isso permitido, dobrar o esfregão, molhá-lo e torcê-lo, né? Lavar os olhos do paciente com água morna, usar diferentes áreas do esfregão para cada olho, lavar os olhos da comissura palpebral externa para interna. Lavar a região frontal, face, nariz, pescoço e orelhas. Lavar o braço do paciente com água e sabão, fazendo movimentos longos e firmes, partindo da área distal para a proximal e depois a axila. Imergir a mão do paciente na bacia com água e lavá-la não esquecendo as unhas, né? Com o esfregão molhado com água e sabão. Lavar o tórax com movimentos longos e firmes, trocando as áreas do esfregão, né? Em caso de mulheres, pode ser necessário erguer as mamas, né? Lavar o abdômen, dando atenção especial ao umbigo, cobrir peito e abdômen, expor as pernas, né? Cobrindo o períneo, flexionar as pernas do paciente, imergir o pé dentro da bacia com água, lavar do tornozelo ao joelho e do joelho à coxa, esfregar o pé, as interdigitais, unhas e retirar a bacia para lavar o períneo. Auxiliar o paciente a assumir a posição lateral, lavar o pescoço, tórax posterior, região lombar com movimentos firmes e longos, né? E por último, as dobras das peles das nádegas e ânus, trocar o leito de acordo com a técnica, colocando roupas sujas no hamper, sem balançá-las. Hidratar e massagear a pele do paciente, colocar a camisola sem dar nós ou laços, pentear os cabelos, colocar desodorante nas axilas, se isso for permitido. Né? E aí,
realizar a limpeza corrente nos móveis do paciente, auxiliá-lo no desjejum e na higiene oral, elevar as grades, lavar as mãos e manter o material em ordem. E aí algumas observações, né? Os procedimentos eles devem ser repetidos do outro lado, trocar a água sempre que necessário, cobrir o paciente, não o deixando exposto, e, se necessário, realizar a higiene dos cabelos, que deverá ser realizada primeiramente logo após a lavagem do rosto. Cortar unhas, caso seja necessário, né? E aí, dando continuidade à nossa aula, vamos agora falar do posicionamento, né? Que há diferentes posições com a finalidade de proporcionar conforto, realizar exames, tratamentos e cirurgias, né? Então, a enfermagem, os profissionais da enfermagem devem conhecê-las para ajudar o paciente a adotar posições específicas. Então, dentre as posições, nós temos o decúbito dorsal, que também é conhecido como horizontal ou supina, né? São termos utilizados na anatomia. E aí, no caso, o tipo de posição em que o paciente está deitado de costas com o colchão, né? Com extremidades inferiores apoiadas em coxinha e superiores sobre o abdômen, né? Então, sobre a cabeça vai se colocar um travesseiro, vai se cobrir o paciente com um lençol, né? E ela é muito utilizada, essa posição, principalmente para o exame físico. Então, o decúbito dorsal é essa imagem que vocês veem aí logo abaixo. A posição de Fowler, né, é uma posição em que o paciente fica semi-sentado, com apoio sobre os joelhos embaixo, né, como vocês estão vendo aí na imagem. É indicada para descanso, principalmente para também os pacientes que estão com algum tipo de dificuldade respiratória. Temos a posição de decúbito ventral ou de prona, né, que é a posição, como vocês veem na imagem, que o paciente está deitado sobre o abdômen, né, a famosa posição deitada de barriga para baixo, com a cabeça lateralizada. Tá? Ela é indicada quando se vai realizar algum tipo de exame na coluna vertebral e na região cervical. Temos também o decúbito lateral ou simis, né? No caso, o paciente ele assume uma posição lateral ou lateral esquerda ou lateral direita. E aí o membro inferior que está sob o corpo deve permanecer esticado e o membro inferior acima deve permanecer flexionado, como vocês podem ver aqui na imagem. Essa posição é muito utilizada para enemas e também para repouso. A genopeitoral, né, nessa posição, o paciente ele se mantém ajoelhado sobre o colchão com o tórax na cama. Os membros superiores ficam flexionados nos cotovelos, né, repousam eles sobre a cama e auxiliam a amparar o paciente, como vocês estão vendo aí na imagem. Ela é muito utilizada essa posição quando se vai fazer algum exame retal ou vaginal. Temos também a posição ginecológica, que a pessoa ela fica deitada de costas, com as pernas flexionadas em suportes, né, que são essas perneiras, como vocês podem ver aí na imagem. Cobre-se a paciente com lençol em diagonal e ela é muito utilizada para cirurgias por vias baixas e também em exames ginecológicos. Temos a posição litotômica, né, que ela é uma modificação da posição ginecológica. Nesse caso, o paciente ele vai ser colocado em decúbito dorsal com os ombros e cabeças ligeiramente elevados. E as coxas um pouco afastadas, bem afastadas, uma da outra vão ser flexionadas sobre o abdômen. Essa posição é utilizada principalmente para partos normais, cirurgias ou exame do períneo, vagina e também bexiga, né? E temos a posição do Trendelenburg,
que é uma posição em que o corpo fica inclinado, com a cabeça em plano mais baixo que o restante do corpo. É indicada para facilitar a drenagem de secreções brônquicas e também para melhorar o retorno venoso para a cabeça. Dando continuidade à nossa disciplina, nós vamos falar agora sobre as úlceras por pressão, né? As úlceras por pressão é um tipo de lesão que tem uma tendência a necrosar. O que é uma necrose? Necrose é a morte do tecido, tá? Então, o tecido, ele passa tanto tempo com a irrigação sanguínea deficiente por conta de uma pressão, né, muito demorada, e aí o tecido acaba sentindo, né, a falta da nutrição, da irrigação sanguínea. Todos os tecidos, eles precisam receber nutrientes e oxigenação, e nesse caso a pressão, ela impede que esses tecidos recebam esse aporte. E aí o tecido acaba necrosando. Existem alguns estágios de úlcera por pressão, né? Temos o estágio 1, que acaba comprometendo a epiderme, que é a camada mais externa da pele. O estágio 2, que compromete a epiderme e a derme, que é a camada intermediária da pele. Temos o estágio 3, que compromete a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo, que já é um tecido mais profundo, né? Que ele fica ali, ele é muito cheio de terminações nervosas, irrigação sanguínea. E temos o estágio 4, que é um comprometimento já do músculo e do tecido adjacente. Então, o estágio 4, ele comprometeu as 3 camadas da pele, que é a epiderme, a derme e o tecido. A epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. E acabou comprometendo o músculo que ficava debaixo da pele e o tecido subjacente também, a pele. Tá? E aí, quais são os cuidados preventivos, né? No caso, para evitar esse tipo de úlcera. Usar posicionadores e protetores, né? Como coxins, colchão, caixa de ovo. Sentar o paciente fora do leito com frequência, sempre que seu estado permitir. Incentivar a deambulação precoce. Reduzir qualquer pressão sobre os pontos do corpo, zelando principalmente pelas proeminências ósseas. Mudar constantemente a posição do paciente. Manter a cama limpa, seca, com lençóis bem sempre esticados. Zelar pela higiene pessoal do seu paciente. E realizar massagem com Derzane ou creme hidratante. E aí o curativo, ele é o tratamento de qualquer tipo de lesão da pele ou da mucosa, né? E a principal finalidade do curativo é limpar a lesão, tendo ali uma menor abrasão possível e contribuindo assim também com o processo de cicatrização. Né? E aí o curativo ele pode ser aberto, que são curativos em feridas sem infecções, né? Que após a limpeza podem permanecer abertos sem proteções de gases, como é o caso de uma incisão cirúrgica, exemplo a cesárea. Temos o curativo ocluso, que é um curativo que após a limpeza da ferida e a aplicação de medicamentos, vai ser ocluído ou fechado com gases ou micropore ou ataduras de crepe. E temos o curativo compressivo, que é capaz, né, é o que faz a compressão para estancar as hemorragias ou vedar bem uma incisão. Temos também o curativo com irrigação, que é utilizado em ferimentos com infecções dentro de cavidades, né, que aí nesse caso há a indicação de irrigação com soluções salinas. E temos o curativo com drenagem, em que são utilizados drenos em ferimentos com grande quantidade de exudato, que é o Penrose e o Carey, e tubular ou bolsas de Caraia. E algumas medidas de antisepsia, né? Sempre realizar degermação das mãos antes de manipular o material esterilizado. Diminuir o tempo de exposição da ferida ou dos materiais esterilizados,
não falar ou manipular o material esterilizado ou fazer o tratamento da ferida, estando com infecções das vias aéreas, né? E aí, nesse caso, se faz essencial que o profissional use máscaras, né? Usar máscara e aventais também, caso do paciente apresentar exudato abundante. Realizar o curativo sempre da região limpa para a contaminada. Outro ponto importante da nossa disciplina é a administração de medicamentos, né? É um dos deveres de maior responsabilidade da equipe de enfermagem. Requer conhecimentos de farmacologia e terapêutica, né? No que diz respeito à ação, à dosagem, aos efeitos colaterais, aos métodos e precauções também na administração das drogas. É de grande utilidade seguir o roteiro para a correta administração de medicamentos, né? Por exemplo, saber se o paciente tem alguma alergia a algum medicamento, estar atento às quais foram os medicamentos que o médico prescreveu para aquele paciente, né? E existem alguns cuidados específicos da enfermagem na administração desses medicamentos. E é importante que o profissional esteja atento, tá? Então, no caso, né, o preparo e a administração de medicamentos por via oral. Então, se faz necessário utilizar copinhos descartáveis, identificar, né, o recipiente, né, do medicamento com uma fita que vai ter o nome do paciente, o número do leito, o medicamento, a dose, a via e a hora. Colocar o medicamento no recipiente identificado, diluí-lo quando necessário. Antes de administrar, certificar-se do nome certo do paciente, colocar os medicamentos em sua boca quando o mesmo estiver impossibilitado de fazer, né? Ou dar o copinho em suas mãos quando estiver possibilitado. Oferecer-lhe água, verificar se o paciente deglutiu a medicação, né? Checar e nunca deixar o medicamento na cabeceira do paciente, tá? No caso, alguns cuidados na administração dos medicamentos por via sublingual, separar o medicamento, né? Colocar o medicamento sob a língua, ou seja, debaixo da língua do paciente, e pedir para abster-se, né? Pedir para o paciente que no momento em que aquele medicamento está sendo absorvido, ele não engolir a saliva, tá? E aí checar, né, se ocorreu completa ali a absorção do medicamento pela mucosa sublingual, certo? E aí, quando o comprimido for em dragas, né, furá-lo com a agulha utilizando luvas de procedimento. Já os medicamentos por via parenteral, né, são medicamentos que são administrados pela via intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa ou intravenosa, certo? E aí é essencial que o profissional ele esteja ciente de algumas complicações que possam ocorrer durante a administração do medicamento através dessas vias, né? Podem acontecer algumas infecções, né, que podem ser local, como uma urticária, ou sistêmico. Pode, né, acontecer e ali desencadear uma sepse. As infecções podem resultar de contaminação do medicamento ou virem do material. O paciente ele pode desenvolver fenômenos alérgicos, né? E isso ocorre por conta da susceptibilidade que o paciente tinha em relação ao produto usado, e essa alergia pode ser local ou geral. Podem apresentar embolias, né, que é resultado da introdução de bolhas de ar, óleos ou cristais das drogas. Podem acontecer como complicação também traumas, né, que podem ser desde psicológicos, né, o paciente fica com medo, tensão, choro, ou no próprio tecido, como uma lesão na pele, um hematoma, uma equimose, uma dor, uma parestesia, uma paralisia, nódulos e até o mais grave, que é uma necrose. Tá? E essa imagem, ela mostra, né, as principais vias de administração parenteral. Então, a intramuscular como vocês podem ver aqui na imagem, ela é administrada em um ângulo de 90 graus e ela tem por objetivo atingir o músculo, né? O medicamento ele vai ser injetado no músculo.
Já a via subcutânea, ela vai ser administrada em um ângulo de 45 graus, né? E isso por quê? Porque assim ele irá atingir em cheio o tecido subcutâneo, e é aqui que o medicamento será injetado. Já na via intravenosa, ela vai ser, né, administrada em um ângulo de 25 graus e ela tem por objetivo, através dessa angulação, alcançar um vaso sanguíneo, né, uma veia. E aí, onde o medicamento vai ser injetado. E a via intradérmica, né, num ângulo de 10, um ângulo menorzinho de 10 a 15 graus. E, nesse caso, o medicamento vai ser injetado na epiderme. A tricotomia é a retirada dos pelos de uma determinada área, tendo por finalidade manter uma área limpa para determinados procedimentos, facilitando o acesso cirúrgico, permitindo a fixação de curativos, drenos, catéteres e sondas sem tracionar os pelos. Né? Então, primeiramente, se faz necessário explicar o procedimento ao paciente, preparar o ambiente, organizar o material, descobrir, né, a área que será tricotomizada, calçar as luvas e, com auxílio da gaze, passar o sabão líquido na área. Né? A aspiração endotraqueal é a retirada de secreção pulmonar através da introdução de uma sonda de aspiração via cânula endotraqueal, traqueostomia, nasotraqueal ou orotraqueal. Então, nos procedimentos se faz necessário lavar as mãos, reunir o material, explicar o procedimento ao paciente, conectar o frasco de aspiração ao vácuo, conectar a extensão, abrir a extremidade da embalagem na técnica à extensão, colocar a máscara e o avental de mangas longas e o óculos protetor. Abrir o vácuo, calçar a luva estéreo, retirar a sonda da embalagem sem contaminá-la, segurando-a com a mão dominante, desconectar o aparelho de ventilação, introduzir a sonda de aspiração sem ocluir o orifício Y e ocluir o orifício Y com o polegar após a introdução da sonda. Retirar a sonda sem fazer movimentos rotatórios, né, para não lesar a traqueia, e tracionando para fora. Repetir quantas vezes forem necessárias, realizar a aspiração nasal, realizar a aspiração oral, desconectar e desprezar a sonda de aspiração, a luva no lixo infectante também, manter o vácuo aberto ao término da aspiração, lavar o local até a limpeza do circuito. Vamos falar de algumas verificações, né? Iniciando com a verificação da glicemia capilar. Então, ela é um teste realizado para identificar a taxa de glicose através de uma gota de sangue, utilizando um aparelho chamado de glucômetro. Né? O valor esperado é de 70 a 99 mg por decilitro e deve-se comunicar alterações ao paciente. Como é que é feita essa verificação da glicemia capilar? Então, preparar o lancetor, né, adaptar a lanceta, explicar o procedimento ao paciente, escolher o local mais adequado para a punção, né, que é a face lateral da polpa digital, então aqui na lateral do dedo, conectar a fita do glucômetro, né, realizar a antisepsia do local e disparar o lancetor. E aí começar, né, começar a surgir o sangue no local, né, do dedo, e aí você vai pegar uma gota desse sangue e colocar na fita teste e esperar a leitura do resultado. Após isso, retirar a fita e desprezá-la junto com a lanceta, realizar a desinfecção do glucômetro e registrar o resultado no prontuário. Certo? Outras verificações são as verificações dos sinais vitais. Então, a gente vai, por exemplo, ao verificar esses sinais, esses sinais eles refletem como o corpo está, né? Isso pode indicar algum tipo de enfermidade. Então, é necessário ser verificados esses sinais, né? E serem anotados com precisões.
Quais são os sinais vitais? A temperatura, o pulso, o pulso ou os batimentos cardíacos, a respiração e a pressão arterial. Então, a temperatura, a gente vai utilizar um termômetro, né? Ele pode ser colocado na região axilar, inguinal, bucal ou retal. E deve-se estar atento, né, para as indicações do fabricante. A temperatura, né, ideal esperada é que seja de até 37,2 graus. O pulso, né, no pulso, através do pulso, nós vamos ali medir a onda de contração e expansão das artérias que são resultantes dos batimentos cardíacos. Nós podemos utilizar como, né, medição do pulso a artéria radial, a braquial, né? A radial é que fica realmente no pulso, a braquial é que fica na região interna do braço, a artéria carótida, que fica aqui próxima à laringe, a poplítea, que fica atrás do joelho, e a pediosa, que fica no dorso do pé. Né? O intervalo, né, considerado normal é que seja de 60 a 100 batimentos por minuto. A respiração consiste no ato de inspirar, né, e expirar, ou seja, colocar o ar para dentro e colocar para fora, promovendo assim a troca de gases entre o organismo e o ambiente. Né? Nesse caso, o profissional ele vai medir, né, os movimentos respiratórios durante 1 minuto. E aí ele vai fazer essa medição e o normal é que seja de até 20 respirações por minuto. E a pressão arterial, né, consiste na pressão do fluxo sanguíneo na parede das artérias. Vai variar de indivíduo para indivíduo, né? Tem indivíduos que têm uma pressão arterial um pouco mais baixa, né, que para ele é considerado normal. Tem indivíduos que já têm, né, doenças de base como a hipertensão, e aí eles vão ter, né, uma pressão arterial um pouco mais alta, mas isso não se deixa, né? Isso não deixa de se tornar também importante, até para saber como é que está, né, o efeito do medicamento. E espera-se, né, tem ali uma afirmação de que a pressão arterial normal ela esteja por volta de 120 a 80 mmHg, né, que é o indicativo da pressão sistólica e diastólica do coração. E aí a gente utiliza o aparelho chamado esfigmomanômetro. A alimentação do paciente também é outra atribuição, né, um ponto importante da equipe de enfermagem. Os nutrientes eles são necessários ao organismo, né? Então, se um paciente ele já está ali debilitado, tentando se recuperar de uma patologia, nada mais que necessário, né, que a sua alimentação, que é uma necessidade humana básica, também esteja de acordo ali com as suas necessidades diante daquela patologia. Tá? Então, é importante que o profissional da enfermagem ela esteja ciente de qual patologia o paciente tem e qual a alimentação necessária para aquele paciente, né? Temos a sondagem nasogástrica, né, que é a introdução de uma sonda gástrica plástica através da narina até o estômago. E ela tem por objetivo drenar o conteúdo gástrico, né, uma sonda aberta com coletor, realizar a lavagem gástrica e também administrar alimentos e medicamentos. O prontuário médico, ele é um documento, na verdade é um conjunto de documentos escritos que identificam o paciente, registram a sua evolução, né, da sua doença, os tratamentos que foram prescritos e os cuidados de enfermagem que foram executados, bem como as condições de alta e transferências. Então, no prontuário médico tem todas as informações, né, daquele paciente, desde o momento da sua chegada até a alta dele. Então, ele tem um valor muito importante, porque ele auxilia no diagnóstico e tratamento, constitui um valioso material para ensino, oferece dados e informações para pesquisas estatísticas e é um documento para fins legais. A anotação de enfermagem, né, também são registros realizados pela equipe da enfermagem em impresso próprio, né, que estão ali falando dos cuidados prestados ao paciente.
A anotação da enfermagem faz parte do prontuário médico, sendo considerado um documento legal por ser o testemunho escrito da prática da enfermagem. Então, todas as informações contidas neles são utilizadas pela equipe da saúde durante o tratamento. A admissão hospitalar, a maneira de receber um paciente, depende da rotina de cada hospital e, em caso, porém, o atendimento deverá ser afável e gentil, sendo realizado por alguém que possa dar todas as informações necessárias. Então, na admissão hospitalar vai estar registrada a hora de entrada, as condições da chegada, se ele veio de maca, de cadeira de rodas, acompanhado, os seus sinais e sintomas observados, as orientações que foram dadas, se ele faz uso de algum medicamento na sua rotina, se ele é alérgico, se apresenta alguma patologia crônica, como diabetes, hipertensão, se foi realizada alguma cirurgia anterior. E a ordem de limpeza, a eliminação de todo material estranho, resíduos, material orgânico, poeira, entre outros, utilizando água, detergentes por ação mecânica, Então, a limpeza, ela sempre vai anteceder os procedimentos de desinfecção e esterilização. Os hipocloritos, as soluções de hipoclorito são desinfetantes amplamente utilizados, porém podem ser inativados na presença de sangue ou outra matéria orgânica. E aí a necessidade de uma limpeza anterior. E aí o serviço de limpeza é de grande interesse nos hospitais e demais serviços de saúde, não só porque essa é a primeira impressão do serviço ao paciente, mas também pela importância do controle das infecções hospitalares. E a enfermagem ela deve participar ativamente da manutenção da ordem e limpeza, que é atuando diretamente ou orientando o pessoal responsável por esse trabalho. E para finalizar, nós temos o preparo do corpo pós-morte, que é o preparo feito no corpo após a constatação do óbito, e o objetivo é manter o corpo livre de odores, evitando extravasamento de secreções, vestir o corpo, posicionado ele de forma anatômica antes da rigidez. E quais são o preparo do corpo pós-morte, Então, reunir o material, explicar o procedimento à família, manter a privacidade do local e do corpo, colocar o avental e calçar as luvas de procedimento, retirar os travesseiros, deixando o corpo em decúbito dorsal, retirar sondas, catéteres, ocluindo dos orifícios com gás, higienizar o corpo, tamponar ouvidos, nariz, orofaringe, região anal, vaginal e garrotear a região peniana com gaze. Vestir o corpo, imobilizar a mandíbula, pés, mãos, usando ataduras, colocar o corpo sobre a maca, sem colchão, cobri-lo com lençol, desprezar luvas e avental. Após isso, higienizar as mãos, transportar o corpo para o necrotério e anotar no prontuário o procedimento realizado. Meus queridos alunos, nós vamos encerrando por aqui. Foi um prazer estar com vocês, Eu desejo uma excelente e proveitosa jornada nos seus estudos e nos vemos aí em uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!